Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um tutorial do canal Análise de Dados e estamos dando sequência na nossa trilha de aprendizado sobre o R, tá? Então, muito bem. Então, no tutorial anterior a gente conversou um pouco sobre análise bivariada e hoje a gente vai falar de uma análise que é um próximo passo depois da bivariada, que é a análise multivariada. Então, como é que funciona a lógica dela aí? Vamos entender isso aqui? Muito bem. Nós queremos saber, diferente da análise bivariada, em que você tem uma exposição e um desfecho, então, por isso, bivariada, duas variáveis, na análise multivariada você inclui outras variáveis juntas. Então, como se você jogasse tudo dentro da panela, misturasse tudo ali, para identificar o que no meio de tudo aquilo salta uma associação independente. O modelo multivariado ele é muito mais próximo da realidade do mundo, porque todas as análises que a gente faz, no final a gente quer descobrir a verdade do mundo, né? A gente quer encontrar um dado que se aproxime da realidade. Então, a análise bivariada ela é mais distante da realidade porque o mundo é multivariado, né? As nossas escolhas, a nossa vida, os nossos fatores de risco e proteção são multivariados. Então, é uma análise que se aproxima mais do mundo real. Então, é uma análise muito usada em pesquisa científica, também em análises comerciais, né? Enfim, de empresas, etc. Mas aqui nós vamos usar, então, um exemplo para pesquisa, tá? Um exemplo para a área da saúde. Esses tutoriais em R aqui, eles têm uma intenção de ensinar quem é iniciante em R, então se você já for avançado, talvez você não fique satisfeito com o que eu vou ensinar aqui, tranquilo, não tem problema nenhum. Quero ajudar aqui pessoas que façam pesquisa em R, são da área da saúde, estejam iniciando, tá bem? Esse é o meu foco aqui com esse tutorial. Muito bem, então eu fiz uma pergunta aqui para direcionar a nossa pesquisa. A nossa pergunta eu quero saber se suporte ventilatório invasivo foi um fator associado ao óbito por Covid no ano 2020. Tá? Eu quero saber se suporte ventilatório invasivo é fator associado independente de faixa etária, saturação, febre e diabetes. Percebeu que agora muda aqui a pergunta. Eu não quero só saber se suporte ventilatório invasivo aumenta o risco de óbito. Eu quero saber se isso aumenta o risco de óbito independente de qual idade a pessoa tenha, independente se a saturação dela foi alta ou baixa, independente se ela teve febre ou não, independente se ela era diabética ou não. Então, eu quero saber se suporte ventilatório invasivo é um fator independente. E aí, por isso, eu preciso dessas variáveis no meu estudo. Já temos aqui uma direção. Eu preciso do suporte ventilatório, eu preciso do óbito, eu preciso da faixa etária, eu preciso da saturação, preciso da febre e da diabetes. Beleza? O que eu fiz aqui só para adiantar um pouco o nosso tempo, né? Para não me prolongar demais, eu já carreguei os meus pacotes e baixei o banco de dados. O script que você está vendo aqui, na verdade o script completo desse tutorial vai estar disponível no link aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então nós temos aqui mais de 1 milhão de casos notificados. Isso aqui é SRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave, só de 2020, mas é todo o Brasil, beleza? Nem só Covid causa SRAG, beleza? Então a gente tem aqui dentro desses 1 milhão e pouco, muitos casos de outros agentes etiológicos, tá? Que não o SARS-CoV-2. Muito bem, então primeiro de tudo, vamos dar uma explorada nesse nosso banco. Então eu tenho 153 variáveis, a gente não vai precisar de tudo isso. E vamos então filtrar, precisamos começar a escrever o nosso código para filtrar só para COVID. Eu sei que nós temos aqui uma variável chamada classe_fim, ok? Classe_fim. E aí, lógico que para detectar essas informações, classe_fim, para você saber, então, como realizar o filtro, eu tenho aqui no canal tutoriais explicando essa parte de filtragem, tá? Como filtrar. Mas eu estou vendo que a variável está aqui, classe_fim, beleza? Ela é numérica, está como double aqui. Então, o que acontece? Eu vou ter que, se eu rodar uma tabelinha, eu gosto aqui dessa tabelinha da função desc, do pacote desc tools.
Vou colocar aqui, não quero que ele me mostre nenhum gráfico. Então, olha só, eu tenho 5 classificações. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que COVID é 5, que aqui estaria mais ou menos em torno de 62% de todos esses casos, né? Em torno de 717 mil, só em 2020, casos de síndrome respiratória aguda grave por COVID, que na verdade é um caso grave de COVID, tá? Então, como que eu sei que é o número 5? Beleza, vou mostrar para vocês. Então, é só a gente procurar aqui, eu vou deixar esse link para vocês também. Esse aqui é o dicionário de dados que está lá no Open Data Source, o mesmo lugar que eles disponibilizam o banco de dados para você fazer o download, tá? Então, se a gente rodar aqui, ó, eu vou descobrir, vou encontrar, aqui está o nome das nossas variáveis, tá? Então, nessa última coluna aqui, então a gente vai descendo ali até encontrar a variável que a gente pretende identificar, classe fim, beleza? Então tá aqui, o que é? Ó, classificação final do caso. 1, SRAG para influenza. 2, SRAG para outro vírus respiratório. 3, outro agente etiológico. 4, não especificado. 5, COVID-19, beleza? Então nós detectamos ali então qual é o que a gente precisa e a gente pode voltar para o R. Então eu sei que é o 5, fazendo isso eu terei apenas exclusivamente casos de COVID, beleza? O que eu preciso agora? Preciso de outras variáveis, aquelas que eu selecionei. Então vamos lá. Bom, eu preciso do meu desfecho, que é a evolução. Na evolução, eu tenho, na variável evolução, eu tenho respostas, ela está armazenada como numérico também, né? Tem aqui respostas 1, 2, 3 e 9. Novamente, não sabemos a informação, a gente volta lá para o dicionário de dados. Então, lá no dicionário de dados, eu tenho bem aqui, ó, evolução, beleza? Aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 e 9. 1, cura. 2, óbito. 3, óbito por outras causas, tá? Então, a diferença do 2 para o 3 aqui é que o 2 morreu por Covid e o 3 morreu por outras causas. Isso aqui a gente precisa pensar um pouquinho sobre o que vai fazer. Voltemos para o R. Então, olha só. Eu sei que aqui a minha letalidade, né, que é a proporção de doentes que morreram, foi de 28,1%. Ó, 28,1%. Então, que é o 2, que é o óbito específico por Covid. 3 é óbito por outras causas. Isso aqui não me interessa, porque morreu que não por Covid, digamos assim, tá? Então, vamos lá. Então, eu quero, aqui no meu filtro, eu quero, então, adicionar uma função mutate. Vou chamar aqui a evolução, beleza? Vamos colocar aqui um case when, porque eu quero dar os rótulos, né, dar os nomes para essas informações aqui. Então, quando evolução for igual a 1, nós sabemos que é cura, beleza? E quando for igual a 2, que é, na verdade, o óbito por Covid que me interessa, vou escrever óbito. Muito bem, beleza. Outra coisa que eu já posso fazer aqui, porque isso faz bastante diferença, a minha análise multivariada, ela só roda, ela só permite, ela só aceita com a variável desfecho sendo um factor, tá? Então, se ela tiver só como character, ele não vai aceitar. Usando só o case when aqui, ela vai gerar essa variável que está numérica, ela vai ficar como character. Então, eu posso... Existem outras formas de fazer isso, tá? Cada um aí vai achando uma forma que funciona melhor para ele. Eu gosto de fazer dessa forma. Então, eu vou colocar aqui a função fct relevel, que ela vai fazer? Duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ela vai transformar como factor e ela já vai colocar a ordem para mim, quem é o grupo de controle, digamos assim, tá? Então, a gente pode vir aqui e, na dúvida, gente, ó, seleciona a função, aperta F1 e vai aqui para o help e vai dar uma olhada para você ver o que você pretende, como que funciona e tal, entendeu? Então, beleza, eu quero que cura
seja o grupo de comparação, o grupo de controle, porque o meu desfecho é o óbito. Maravilha. Então vamos lá. E depois a gente testa isso aqui também, tá? Sem problema. Ok, além da evolução, eu preciso da faixa etária. Beleza, então vamos lá, vamos procurar nessa variável. Eu não sei se tem aqui, eu não sei se tem, provavelmente não deve ter como faixa etária. E geralmente, na maioria das vezes, não tem. Então a gente tem que fazer a transformação disso aí, ó. Então você tem aqui uma variável no idade N, ele está aqui como 13, TP idade e código da idade. Tá vendo? Geralmente é assim, não vem bonitinho, arrumadinho, não. Vamos lá, então, voltar para o nosso manual, para o dicionário de dados, e vamos dar uma olhada como é que está essa variável aí. Está lá para cima, porque geralmente ela fica em ordem também. Beleza, vamos lá, tal, idade. No idade N, idade informada pelo paciente. Quando não se sabe a data de nascimento, está aqui a informação. Essa idade é preenchida automaticamente pelo sistema. Então, aqui, para nossa sorte, ó, a idade já está calculada bonitinha. Ela tem a idade lá codificada, mas a princípio está dando a entender que, por exemplo, esse primeiro indivíduo aqui, ó, tem 13 anos. E é isso mesmo, ó, porque o tipo da idade 3 é anos. E aqui o código da idade está assim, ó, 3, que significa anos, e 013, que é a idade. Então é isso mesmo. O segundo indivíduo tem 1 ano de idade. Tá vendo? Então 3 é 1 ano e 0001, que seria a idade dele. Maravilha, bom pra gente. Então agora eu posso simplesmente, por exemplo, saber aqui a minha idade, ó, no idade é número, né? Número da idade. Bom, então você percebeu lá que no dicionário de dados fala que aquilo foi calculado automaticamente. E a gente já vê que tem alguns erros aqui, né? Ó. Não pode ter idade negativa, né? E tem umas idades muito altas também, ó. Então toda idade tem que começar com 0. Ok? Então não tem como, né? Então, beleza. Então tem a média da idade aqui, tem os valores e tal. Então, ó, para a questão de controle de qualidade, o que a gente vai fazer? Nós vamos querer que no nosso banco sejam incluídos apenas indivíduos. Vamos colocar um limite aqui, tá? Vou colocar 1 ano de idade. De 1 a 100 anos. Ok? Então a gente vai tirar esses extremos aí. Até porque tem uns valores muito altos aqui, né? 2 indivíduos com 148 anos. Os extremos até não seria tão problema assim, tá? Mas só para a gente ter um padrão, ok? Porque acho que 95, 97% da casuística vai circular nessa faixa etária aí mesmo, né? Beleza. Agora, nós vamos então criar faixa. Vamos usar o case when também, beleza? Então, eu venho aqui e vamos escrever o nosso código. Eu quero a idade. Se todo mundo começa com maior de 1, então eu já posso ir direto até onde eu quero. Não vou criar faixas etárias assim muito específicas de 5 em 5, nem 10 em 10, porque eu acho que vai tomar muito tempo, mas o código vai ser o mesmo. Então, eu vou colocar assim, ó, até 20 anos de idade, beleza? De 1 a 20 anos. 1 a 20 anos. Vamos padronizar aqui, 01 a 20 anos. Só por causa do toque, tá? Beleza, gente. Então, vamos lá. Próxima faixa etária, agora aqui muda um pouco, ó. Porque o que eu preciso? 21, vou colocar até 40. 21 a 40. Então, vai ser maior que 20, né? Na verdade, maior que 20, se você tivesse calculado essa idade, que os números aqui eles estão como discretos, né? Então não vai ter número quebrado, mas se você tiver calculado a diferença entre uma data final e a data de nascimento, ele pode dar
decimal, né? Vírgula alguma coisa. Então, um indivíduo com 20,5 anos, né? A nossa idade não é discreta, ela é contínua, né? Ela é decimal. Eu hoje não tenho exatos 39 anos. Vou fazer agora em novembro, completo 39. E também não tenho 38. Eu tenho 38 ponto alguma coisa, ok? Mas a gente geralmente está acostumado a trabalhar com idade discreta. Mas o indivíduo que, dado este cálculo, tenha 20,5, se você colocar maior que 20 aqui, na faixa etária de 21, vai dar errado, porque ele não tem 21, ok? Mas aqui no nosso caso, todos os números são discretos, não tem aqui decimal, né? Então, nós vamos colocar que é maior ou igual a 21, ok? Mas se fosse calculado, eu não usaria dessa forma, tá bem? Maior ou igual a 21 e no idade n menor igual a 40. Então, quero 21 a 40. Beleza, eu vou copiar isso aqui como padrão, jogo aqui embaixo, porque agora eu quero 41 a 60. 41 a 60. E agora eu não quero mais o intervalo final. Vou colocar aqui de 60 para 61 para cima, né? 61 ou mais. E venho aqui e colocamos 61. Beleza? Então, tá vendo, gente? Isso é muito normal, tá? Os dados, na maioria das vezes, não vêm bonitinho do jeito que aparece na nossa pesquisa, nas nossas tabelas, nos artigos que a gente lê. Você tem que trabalhar com essa informação, tá? Beleza, gente, muito bem. Ó, eu tô gravando esse tutorial aqui e eu não tô com pressa, assim, eu não quero prolongar demais, mas eu quero que você entenda o passo a passo, porque senão eu posso só mostrar o resultado final lá e você achar que é fácil chegar ali. Você precisa saber o durante, né, um momento aí, a construção disso, tá bem? Então, se ficar longo, não tem problema nenhum. Assiste até um pedaço, executa aí, pausa, continua depois em outro momento, fica tranquilo, tá? Eu quero deixar o material pronto aqui para ficar disponível para você e você se organiza aí como vai estudar. Beleza, gente, então vamos lá. Temos agora a evolução em faixa etária, o que precisamos mais? A saturação. Saturação. Como é que funciona a saturação? Vamos primeiro rodar aqui uma descritiva, né? Saturação eu tenho 1, 2 e 9, a gente sabe que o 9 é ignorado, não quero incluir, não sei o que é. E tem 1 e 2. Vamos lá então para descobrir no dicionário o que significa a saturação 1 e 2. Tá vendo que a vida de pesquisador, de analista, de epidemiologista não é fácil, ó. Algumas coisas você vai gravando meio de cabeça, de tanto usar aquilo, tá? Mas é muita informação, não tem como. Então, você precisa recorrer a esses materiais de apoio. Bom, o mais simples seria a gente fazer uma pesquisa aqui, saturação. Pronto. Saturação, tá aqui, ok? 1 é sim, 2 é não. Tá, saturação de oxigênio, ok? Que é a saturação da hemoglobina, né? Ou seja, lembra lá das aulinhas? É o quanto de sítios de ligação de oxigênio a sua hemoglobina está ocupada. Então, a hemoglobina tem 4 sítios de ligação. Se ela carregar 4 moléculas de oxigênio, ela vai estar 100% saturada. Se ela carregar 3, ela vai estar 75% saturada. Beleza? Então, daí de onde vem essa informação. Por que isso é importante para a COVID? Isso é importante para a COVID porque na COVID, o vírus causa lesão no pulmão, beleza? E o pulmão lesionado diminui a capacidade de fazer a troca gasosa do ar oxigênio atmosférico que entra nos alvéolos e passar isso para a corrente sanguínea. Então, o indicativo de lesão pulmonar e de dificuldade de troca gasosa é a redução da saturação da hemoglobina. Você vai ter menos oxigênio sendo transportado, tá? Beleza. Muito bem, então aqui o sim, o que é o meu sim? O meu sim é abaixo de 95%, ó. Tá? Então vamos voltar lá. Então eu já sei disso. Então eu sei que o meu sim, que é o 1, então, se a saturação for igual a 1,
Então, eu posso colocar assim, ó, SPO2, que é a saturação, ela está abaixo de 95%. Tá? Porque no final das contas o sim representa isso e essa informação aqui é útil para mim, é importante. Tá? O 2, essa saturação vai ser maior ou igual a 95%. Beleza? Muito bem. Outra coisa que eu posso fazer aqui da faixa etária que eu esqueci, eu vou colocar aqui embaixo. Seguinte, ó, a gente pode pegar essa faixa etária, e isso é muito importante, tá? Tô prevendo aqui problemas que podem gerar lá na frente. Aqui nós vamos colocar um FCT Relevel, tá? Igual a gente fez lá em cima para a faixa, porque eu quero ordenar a minha faixa etária. Se eu não fizer isso aqui, vai ficar desordenado. Então eu quero que seja como se fosse uma escadinha, porque a faixa etária, além de ser uma variável categórica, ela é uma categórica ordinal, né? Então tem uma ordem entre as classes. Então é isso que a gente vai estabelecer aqui, ó. 21 a 40 anos. Essas categorias que eu estou escrevendo aqui são as mesmas que estão aqui, tá? Poderia copiar e colar também. 41 a 60 anos. Então, 1 a 20 está aqui, 21 a 40 na sequência aqui, 41 a 60 aqui e o próximo 61 ou mais. Beleza? Muito bem. Maravilha. Fiz isso para minha faixa etária, posso fazer isso para saturação também. FCT Relevel, a saturação, ok, e aí aqui eu vou copiar. Quem que é a minha categoria de referência? Aqui no caso vai ser essa, ó. Beleza? Porque é isso mesmo. Minha categoria de referência vai ser essa aqui. E eu vou colocar na sequência essa aqui. E aqui em cima, primeiro é cura e depois é o óbito. É isso aí. Muito bem, beleza. O que falta? Falta febre e diabetes. Muito bem, aqui a febre, ela está bem simples, ó. Se a gente entrar aqui, vai estar nesse mesmo padrão, 2 e 9, você já sabe que 1 é sim e 2 é não. Beleza? Então, olha só o que a gente pode até fazer aqui, ó. Copiar esse código aqui da saturação, jogo ele aqui, pego aqui a febre, ó, aqui, 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 aqui e aqui. Febre 1, presente. Febre 2, ausente. E aí, mesmo esquema aqui, ó. Quem que vai ser minha categoria de referência? O ausente. E aqui, presente. Ok, o próximo é a variável diabetes, uma comorbidade, né, que aumenta o risco aí também de óbito. Mesmo esquema lá, tá vendo? Vamos copiar, aproveitar nosso código. E vamos pegar aqui a diabetes. Aqui, aqui, aqui também, aqui e aqui. Diabetes 1, presente, ausente, e eu vou deixar essa nomenclatura mesmo. Beleza. O que nós temos agora? Esse nosso banco de dados. Por fim, como tem 153 variáveis, eu já vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui idade, vou dar um select para a gente criar um banco de dados, um data frame menor, só com essas variáveis que são de nosso interesse. A idade, a faixa, a saturação, a febre, o diabetes e a evolução. Temos aqui tudo que a gente precisa, beleza? Acho que é isso mesmo. O que geralmente eu faço? Ó, como eu baixei um banco de dados aqui grande, se eu errar aqui em alguma coisa, eu vou ter que baixar de novo, toma mais tempo. Então, ao invés de substituir o original, eu crio um temporário aqui com outro nome, executo, só porque daí eu vou lá, dou uma olhadinha, ver se está tudo certo, tá? Então, eu vou abrir aqui o A. Ó, então, o que nós temos? Ó? Temos a idade, por exemplo, o indivíduo de 61 anos caiu na faixa etária certa. Ó. De 92 anos,
tem um indivíduo aqui de 92 anos que não caiu nenhuma faixa etária. Então tá errado isso aqui, ó. Então 92 anos era para ter caído uma faixa etária. Tem indivíduo de 68 que também não caiu em faixa etária nenhuma. Tá vendo por que é importante a gente já não ir metendo a cara assim, ó, e substituindo o banco de dados original? Vamos dar uma olhada aqui. Na minha faixa etária, é lógico, né? Olha o erro aqui, ó. Tem que ser maior ou igual a 61, ó. Ele estava menor ou igual a 61. Ctrl Enter aqui. Vamos esperar executar. Voltar lá e agora sim, ó. 92 anos está nessa faixa etária. 54 está nessa aqui corretamente também. Você está vendo que tem vários missing, né? Por quê? Provavelmente a informação não foi preenchida na ficha de notificação, tá? Uma coisa que a gente pode fazer é eliminar esses missings do estudo, beleza? Porque eles atrapalham a gente. Então eu vou colocar aqui um drop-in aqui embaixo. Ele vai tirar todos os missings. Vocês vão perceber que o N vai despencar. Olha, de 700 mil caiu para 287 mil. Ainda é um tamanho de amostra grande, mas você percebe que quando ele foi remover em branco de todas as 6 variáveis que a gente selecionou, foi muita gente eliminada do banco. Mas agora, redondinho, ó. Beleza. Então, confirmei, é isso mesmo. Eu vou lá, vou remover esse meu data frame e quero substituir, porque eu não quero ficar com 2, para não ficar pesando minha memória aqui também, né? Maravilha. Beleza. Vou rodar um GC aqui, Garbage Collection, que ele vai só dar uma reorganizada na memória, no uso da minha memória aqui, tá? Beleza. Partimos então para a regressão logística. Então eu tenho meu banco de dados já com as variáveis que eu quero saber, porque eu tenho uma pergunta. Quero saber se o suporte ventilatório invasivo foi um fator associado ao óbito por Covid em 2020. Qual o problema aqui? Se você olhar, cadê a variável de interesse, que é a variável do suporte ventilatório? Ó? Ela não está aqui. Então a gente selecionou tudo e não selecionou a variável mais importante. Então, tem problema nenhum. Você vem aqui, vai lá e vai fazer o download dos dados de novo. Enquanto vai baixando, nós vamos aqui para o dicionário de dados para entender um pouquinho a questão dessa variável do suporte ventilatório. Ó, o padrão de resposta dela é um pouquinho diferente, ó. Vamos lá, descendo aqui, suporte ventilatório. Beleza? Como é que ela vem a resposta dela, ó? 1 está dizendo, sim, teve necessidade, o paciente precisou de suporte ventilatório. E qual foi o tipo de suporte ventilatório? Invasivo, que é intubação. O 2, sim também, ó, ele precisou de suporte ventilatório, só que ele não precisou de intubação, que é o não invasivo. O não invasivo pode ser aquele caninho que passa aqui, ou a máscara, tá? Então, o invasivo é a intubação, ventilação mecânica, que é o que a gente quer saber, tá? Então, tenho 2 sims, né? Só que só um me interessa, beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar lá para o nosso R. Então, ele está baixando os dados aqui. É um banco de dados bem grande, né? Então, dependendo da velocidade da sua internet aí. Mas o que eu já posso fazer? Eu já posso vir aqui no meu código. Eu já sei o nome da variável. Eu sei o nome da minha variável. A gente pegou lá. Quer ver? Então, vamos voltar lá para a gente pegar o nome certinho. Suporte com T mudo ven. Beleza. No meu R, então, tá aqui, ó. Suporte ven. Vamos colocar aqui um case when. Case when. Suporte ven. Ok. Maravilha. Ó, já baixou meus dados novamente. Tá ali já. Ok, então eu quero aqui ver as respostas que tem no suporte ventilatório. 1, 2, 3 e 9. Então eu sei que ela é uma variável, tá como numérica também. Então suporte ventilatório, se for igual a 1, que eu quero? Eu quero saber se o suporte ventilatório invasivo, tá? Invasivo aumenta o risco de óbito. Então vamos chamar 1 de invasivo. E aí eu tenho o 2
de não invasivo e o 3 de não utilizou. Ok? É isso aí que a gente precisa. Eu preciso adicionar essa minha variável suporte ventilatório aqui, tá? E vamos então também colocar uma ordem nisso aqui, tá? Suporte ventilatório level. Então, quem que vai ser a minha categoria de referência? É o não utilizou. E depois é o não invasivo. Invasivo. E por fim, invasivo. Beleza? Vou fazer de novo. Acho que aqui a gente já testou, confirmamos tudo. Vamos meter bronca aqui. Beleza. Ok. Agora eu tenho minha variável aqui. Posso até rodar agora uma análise disso aqui. E você vai perceber, ó, que em torno de 23% dos indivíduos precisaram de suporte ventilatório invasivo. Maravilha. Para fazer a nossa regressão logística, então, nós vamos usar, eu gosto bastante dessa função, que é a função TBL Regression. Então, vamos lá. Para isso, né, a gente precisa chamar o nosso modelo GLM. Ok? Ele está pedindo ali, ó, fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula é: eu quero o óbito, que é a evolução. E essa evolução depende, sinalzinho ali de depende de quem? Vai depender da faixa, saturação e suporte ventilatório. Então, qual que é a diferença? Ao invés da vírgula, se eu quero adicionar novas informações, eu vou colocando mais. Então, essa, mais essa, mais essa, mais essa, entendeu? Suporte ventilatório. Beleza. Quais são as outras informações que eu preciso? Eu preciso data. Então, qual é o nome do meu banco de dados? DF. Preciso da family. Binomial. Vamos ver? Testar aqui. Ó, aparentemente deu certo a nossa função. Ok? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui um vetor para isso, tá? Vou chamar isso aqui de modelo. Vou deixar assim, bonitinho. Ó. Modelo. Você pode simplesmente vir aqui e dar um summary do seu modelo. E aí você já tem algumas informações aqui, ó. Tá vendo? As informações. Não gosto muito desse estilo, então vou te ensinar um outro mais legal, tá? Esse outro é usando esse pacote aqui, GT Summary. É o que geralmente eu uso para reportar as minhas análises nos artigos que eu faço, tá? Então, eu vou chamar aqui assim, ó, TBL Regression, é uma função do pacote GT Summary, modelo, e ainda posso colocar aqui, ó, Exponentiate, que é para ele exponenciar. E aí ele calcula a Odds Ratio, que é uma medida de associação que se usa bastante. Prontinho. Vamos executar. E aí ele vai gerar para a gente, aqui nessa janelinha aqui, ele vai abrir um viewer aqui para a gente e vai mostrar essa informação para cá. Bom, são muitos dados, né? 264 mil, e ele vai cruzar todas essas variáveis com todas essas variáveis, né? Então ele está processando, vamos aguardar aqui. E aí eu vou ter então, qual é a vantagem dessa função TBL Regression? É que ele já me dá a tabelinha da análise multivariada. Olha que legal, ó. Tabelinha, ó, com 4 colunas, as variáveis, o valor da odds ratio, o valor do intervalo de confiança, o valor do p-valor. Então, o p-valor aqui, ó. O p-valor deu associação estatística com tudo, né? Lembra que nós tínhamos uma pergunta? Nossa pergunta era: o suporte invasivo, suporte ventilatório invasivo, ele estava associado, ele era um fator de risco para o óbito, né? Então, quem precisou de suporte ventilatório, não é que o suporte ventilatório mata mais,
é que os indivíduos que precisaram mais de suporte ventilatório invasivo eram aqueles de maior risco para óbito. Entendeu? Que muda um pouco aqui a interpretação, é dentro desse prisma. Nós queríamos saber se o suporte ventilatório invasivo foi um fator associado ao óbito por Covid em 2020, independente de faixa etária, saturação, febre e diabetes. A análise está dizendo que sim, porque deu uma associação estatística aqui, o invasivo. Então, essa associação é independente se o indivíduo tem ou não diabetes, independente se teve febre ou não, independente da saturação, independente da faixa etária, suporte ventilatório invasivo teve uma associação positiva aqui com o óbito. Beleza? Então respondemos a nossa pergunta. Mas lógico que eu não colocaria essa tabelinha aqui do jeito que está, né, no nosso trabalho. Então, a gente pode ir modificando algumas coisas aqui. Por exemplo, label. Vou colocar label list. As variáveis que eu tenho aqui, que são essas aqui, vou copiar para cá, e aí o que eu faço é o seguinte: faixa, como que eu quero que apareça escrito? Saturação, como que eu quero que apareça escrito? Febre, como que eu quero que apareça escrito? Diabetes, mesma coisa. E suporte ventilatório. Beleza, então aqui eu quero que apareça como faixa etária, é o rótulo, tá? Saturação, febre, diabetes, suporte ventilatório. Beleza? Muito bem. Posso aqui adicionar bold labels. E aí vamos ver o que já vai mudar aqui pra gente, Vamos esperar ele analisar novamente. Enquanto ele analisa, a gente pode observar outras coisas. Primeiro, qual foi o fator das variáveis, o fator mais fortemente associado ao óbito? Então, eu posso olhar o tamanho da odds ratio. Tudo deu associação, eu só olho para quem deu associação. Eu tenho aqui 61 anos ou mais, com um odds ratio de 7, mas o suporte invasivo, ele deu uma odds ratio, olha que bonitinho que fica, gente, mais organizadinho, mais com cara de artigo, né? Beleza. O suporte invasivo, ele deu uma associação de 14,7. Ele está falando como se fosse assim, indivíduos que com Covid em 2020 que precisaram de suporte ventilatório invasivo tiveram uma chance de óbito 13 vezes maior, tá? Seria mais ou menos isso, 13 vezes maior. Então, o fator associado dentro dessas variáveis que a gente selecionou, mais fortemente associado, né, com a associação mais forte com o óbito, foi suporte ventilatório invasivo. Ponto. Beleza. Olha a questão da diabetes, Teve uma associação também, 1,07, está dizendo o seguinte, que indivíduos com diabetes tiveram 7% maior risco ou chance de óbito. Interessante, tá vendo? Diabéticos tiveram maior chance de óbito. A febre deu o efeito inverso, né? A febre está dizendo o seguinte, que indivíduos com febre eles tiveram uma chance de morrer 6% menor. 6% menor. Ok? Muito provavelmente, que explica isso, né? Indivíduos com febre tiveram menos chance de morrer. Talvez a febre faz parte dos sinais da parte, também da parte mais leve da Covid, né? Então pode ser por isso, entendeu? Pode ser que sejam casos mais leves. Ok, isso é uma possibilidade. Existem várias outras. Saturação. Olha que interessante. Pessoa com saturação de hemoglobina abaixo de 95%, eles tiveram um risco de óbito 47% maior. Então isso é interessante porque a baixa saturação aumentou mais a chance de morrer por Covid do que o diabetes. Porque isso aqui, a diabetes dificulta, né? Dificulta a resposta imunológica do organismo para combater o vírus. Mas a saturação está relacionada diretamente com a diminuição da capacidade de troca gasosa por conta já de um efeito de lesão pulmonar causado pelo vírus, né? Legal, né?
Outra coisa muito legal, vocês estão vendo que o que a gente usou lá no FCT Relevel, colocando, facilita a vida, porque ele já sai bonitinho, ó, quem eu quero comparar. Então, comparando com a faixa etária mais jovem, você vai observar que ao longo da idade o risco de morrer aumentou. Entre 21 a 40 anos, o risco era de 56%. Já quem tinha 41 a 60, o risco foi para 137%. Agora, quem tinha mais 61 anos, o risco foi 6 vezes maior, ou 600% maior. Interessante que o risco de morrer vai aumentando com a idade, né? Legal. Gente, respondemos a nossa pergunta, ok? Para completar aqui só e fechar o nosso tutorial, você pode pegar essas informações aqui, por favor, não faça gambiarra não. Ah, quero levar para um artigo, vou copiar isso aqui e colar lá. Não precisa disso. O R exporta para você direto no Word. Então, ó, eu adiciono aqui mais uma informação e vou colocar assim, ó, as flex table. Beleza. Vou chamar aqui, ó, flex table save as docx. E aí você só vai colocar o nome do seu arquivo, ó, análise multivariada. Salva isso aqui para mim, R, por favor, como docx. Beleza? Quando você executar aqui, eu vou executar, tá? Ele não vai mais aparecer aqui, porque ele está entendendo que você não quer mais enxergar isso, você só quer salvar isso num arquivo, tá? E é exatamente essa tabelinha do jeito que está aqui, ele vai jogar dentro de um arquivo do Word. Tá? Então, enquanto está rodando lá, ó, é para salvar e ele vai aparecer aqui. Beleza? Então, quando terminar esse stop, a gente vai ver esse arquivo aparecendo aqui. Porque eu não especifiquei um caminho para ele. Então, ele vai salvar nessa pasta padrão aqui, que é o meu 7WD, é o meu diretório de trabalho do R. Tá? Quando eu não especifico um. Vamos lá, PF. Ah, tá aqui, ó. Beleza, o que ele fez? Ele está falando o seguinte: você tem que informar o argumento PF. Ok? Gente, tutorial mais real do que esse não tem. Tá vendo aqui que a gente vai entendendo como que é a vida, apanhando, aprendendo, voltando, fazendo, e é isso mesmo. Então quero ensinar para vocês assim, não só coisa, foto de livro, né? Como a gente geralmente ouve falar, né? Vamos lá. Agora, executando, tá processando aqui, são muitas informações. Ele não vai abrir visualização para mim aqui, ele vai gerar o arquivo aqui para mim. Olha que legal, ó, tá aqui, ó, análise multivariada, docx, gerado hoje, ok. Você vai abrir aqui, copiar essa tabelinha que gerou e colocar no seu artigo e seja feliz, ok? Muito bem, gente, obrigado pela atenção de vocês, até o próximo tutorial. Valeu!